Pronto, a nossa aula está iniciando, né, a gravação. E como eu falei com vocês, hoje a gente vai iniciar um pouquinho a nossa conversa sobre controles internos. Mas antes, né, vamos finalizar o conteúdo da aula passada e principalmente a atividade que eu pedi que vocês executassem, né, em relação àquelas vagas de emprego, né, os anúncios de empregos na área de controladoria que vocês pesquisaram, e aí a atividade que eu pedi, né, que era para que vocês colocassem essas competências que vocês encontraram nas vagas, né, classificando elas entre competências de negócios, competências técnicas e sociais, e aí fazer uma análise, né, comparando o que tinha, né, nessas vagas de emprego e também o que tinha no artigo que eu coloquei lá no dashboard, tá? Quem foi que fez essa atividade? Algumas eu recebi por e-mail, né, mas foi um quantitativo bem baixo. Eu queria saber aí se alguém fez a atividade para a gente poder iniciar o nosso debate. Ninguém, todos calados. É isso mesmo? Deixa eu ver aqui quem foi que fez, professor. Porque tem o controle, é o Emerson. Eu ia olhar, mas a pessoa que eu pensei que fez disse que não fez. Então, ninguém fez. Tá certo. Se tu for olhar, quer dizer que tu não fizesse, né, Obitude? Olha só, Rosânia Maria. Rosânia fez? Tem alguma pesquisa aí, alguma não, professor, classificação? Não tive tempo não, esse fim de semana não. Eu não tive tempo de né? fazer, não. Eu fiz só a 1, a 2 não. Ok. Romário fez? Romário, Rebeca, estou subindo aqui a listagem, né? Romário, Rebeca, Raíssa, Paloma. Também não fez, beleza. E quem foi que fez, gente? Alguém na sala aí fez a atividade? Cibele. Cibele, ativa aí o teu microfone, por favor. Professor, eu ainda não cheguei em casa, eu estou no caminho, mas o que eu posso falar? O que é que o senhor quer saber? Não, tranquilo, então. Vai-te embora, chega em casa e depois a gente comenta, então. Eu iria só verificar o que foi que você classificou, né? Quais foram as competências que você identificou e como foi a classificação, se você classificou entre competência de negócio, competência técnica ou social. De acordo com as vagas que eu encontrei, a maioria das competências que eu classifiquei junto com a categoria... Poxa, me esqueci o nome do rapaz. De Fleury. Foi mais categoria de negócio. Certo. Isso. Nas minhas vagas tinha mais categorias de técnicas. Algumas sociais e algumas de negócio. Mas na grande maioria... Muito... Pode falar. Ele estava pedindo muito assim as competências de conhecimentos na área. Certo. Fazer isso, tem que ter conhecimento disso, tem que ter, fazer tal relatório. Aí, como eu li o artigo, se encaixava mais dentro das competências técnicas. Certo. Eu enviei para o senhor. Sim, tá aberto aqui, tá aberto aqui. Você enviou no dia 6, foi isso mesmo. Ok, Cibele, muito obrigado. E parabéns aí. O José Lúcio também, ele me enviou. Não sei se o José Lúcio, ele está online. Deixa eu verificar aqui. Não, pelo menos aqui na minha listagem, não sei que ele tenha acessado com outro nome, mas também recebi a atividade dele. Gente, olha só, por enquanto essas atividades, elas não estão trazendo uma pontuação específica, tá? Mas é sempre interessante que vocês façam essas atividades, porque elas vão computar nota mais na frente, né? Então, possivelmente, uma eventual prova com uma pontuação baixa ou alguém que esteja precisando de uma pontuação, o que vai valer, né, seria essas atividades extra classe. Então,
Até para vocês terem um entendimento melhor, né? Nada que a gente vai falando aqui, ou vai pedindo para que vocês façam aqui em vão. Eu sei que existe muitas outras atividades, né? Mas aí é necessário que vocês tenham esse empenho, tá ok? Fica aí o aviso, tá bom? Então vamos iniciar, já que não temos aí um quantitativo suficiente para a gente poder fazer uma discussão, então infelizmente, né, eu tenho que concluir o assunto sem inicialmente fazer essa discussão das categorias, né, das competências técnicas sociais e de negócios, mas aí eu peço que vocês façam a leitura no e-mail, porque isso com certeza vai cair em nossa prova, tá bom? Então vamos lá, deixa eu só compartilhar o slide para vocês. Para a gente poder começar a falar um pouquinho sobre controles internos. Vocês conseguem visualizar o slide compartilhado, gente? Beleza, obrigado, Giovanni. Então vamos lá. Quando a gente começa, né, para primeiro iniciar, eu queria saber um pouquinho de vocês, né? Já que a gente não teve esse debate inicial sobre as competências, vamos pelo menos debater sobre controles internos. O que é que vocês imaginam? O que é que vocês acham que seria, né? Como é que poderia se definir um controle interno, tá? Vamos iniciar com Kessia. Kessia, pode desativar o teu microfone, por favor? Oi, Kessia. Oi, Vamos lá. professor, Boa noite. posso? Olha só, quando você Boa noite. escuta, né, o termo controles internos, o que é que vem em tua memória aí? O que é que você imagina que seja? Acredito que seja controlar as operações dentro de uma empresa, né? Diferente da auditoria, que tem a externa e a interna. Seria ali dentro coordenando as pessoas, observando a fiscalização em relação a notas que entra, que sai, mercadoria. Eu acredito que seja isso, o controle interno da empresa. Certo, beleza. Então, no caso, quando eu falo de controle interno, no teu ponto de vista, está relacionado ao dia a dia, aos processos da empresa, né? Isso. Tanto a parte administrativa como as outras partes, né? Tipo assim, um gerente. Certo. Tu consegues dar um exemplo aí um exemplo qualquer sobre o que poderia ser um controle interno? Vamos dizer que, deixa eu ver, uma loja de imóveis. Certo. Aí vamos dizer um gerente geral, assim, ele controlando, tipo, aquela parte que você pega o carnê, aquela parte fiscal lá em cima. Certo. Eu digo assim, uma área só, no caso, eu tô falando da pessoa fazer tudo numa loja, né? Não, Mas tranquilo. especificamente, Tranquilo. só tô dando um exemplo, seria no final do dia, ou até assim, como é o nome que eu posso dizer? Troca de horários. Aí o gerente vai lá e confere, não sei, alguma coisa, algum documento, Certo. ou alguma mercadoria que está entrando, alguém tem que dar uma satisfação a ele. Eu acredito que seja esse controle assim, né? Beleza. Obrigado, viu, Kessia? Por nada, professor. Fernanda, pode desativar teu microfone, Flor, por favor? Não sei se a Fernanda ela tem conexão ou se ela tem o dispositivo, ela não tem. Beleza, Fernanda. Então digita aí algum exemplo de controle interno como esse que a Kessia falou, por favor. Enquanto a Fernanda está digitando, né? Milena Macedo, consegue desativar o teu microfone, Flor, por favor? Milena? Pode sim, pode. Então escreve aí um outro exemplo que tu acha que seria um controle interno, por favor. O Emerson, ativa aí o teu microfone, vamos falar um pouquinho. O pessoal está muito calado.
Professor, eu vou fazer igual a professora de ontem. O que foi que ela Vou ler. fez? Ler. Vai ler, né? Controle interno Que consiste no não, peraí, não. Quando você escuta a palavra controle interno, sem definir, o que é que tu imagina que seja? Eu me imagino jogando videogame. Então, no computador, Certo, então, beleza. Bom exemplo esse do seu videogame. Então, o que seria esse controle interno junto da atividade de jogar um videogame? o controle interno que tu fala no sentido de jogar o videogame dentro de casa, no interno. No caso do teu exemplo, foi só sobre isso? Ou foi o fato de você exercer algum tipo de controle jogando aquele videogame? Tipo, se você está jogando lá um jogo, sei lá, um Need for Speed da vida, você está guiando um carro, então com o teu controle tu consegue guiar a direção daquele carro ou não, seria basicamente isso? Porque você ali, você tem um controle, né? O controle tem já diz tudo, controle, né? Não precisava nem repetir a palavra controle 3 vezes agora. Então, você tem todos os procedimentos, você tem todas as políticas, você já tem tudo planejado para nada sair inesperado. Coisas inesperadas acontecem, mas para que tudo aconteça dentro daquilo que foi planejado, essas coisas. Eu estou meio tímido, eu estou com vergonha. Certo. Não, eu estou percebendo que você de timidez você não tem nada. Eu Mas sou bem veja só, tímido, sim. você trabalha em alguma empresa, tem estágio, como que é a tua Eu vida aí? trabalho, professor, mas eu estou desesperado, eu estou pedindo se o senhor tiver alguma coisa Certo. para A tua empresa, não, sem choro agora. A empresa que tu atua é de que ramo? É uma cooperativa de profissionais de saúde. Certo. Qual é a tua atividade lá? Desculpa a Eu sou pergunta aí. assistente administrativo, professor. Eu faço assistência administrativas. Certo. Dentro da tua atividade, tu achas que executas algum controle interno? Um monte. Me Já dá eu 3 acho que eu exemplos, já tenho que é um monte. confiança demais, professor. Então, me cita aí 3 exemplos de controles internos que você executa. Controle interno. Ai, meu Deus, chega suando. Tu falou aí que exerce vários, então me dá só 3. É porque eu vou precisar da ajuda de Giovanni, que trabalha comigo. Giovanni? Então, peraí. Giovanni, ativa teu microfone aí, vai ser uma conferência agora. Vai Cadê no Giovanni? turno. Bora no turno. Não, estou vendo ele aqui, ele está online. Giovanni, por favor, ativa aí o teu Não, microfone. eu acho que não. Supervisor não. O controle mais é controle principalmente com... Não acho que não. Mas Não, mas eu estou esperando os teus 3 exemplos de controle interno que tu executas. Deixa eu falar com o meu colega de trabalho, o Silvan. Não, mas a atividade é tua, homem. Fala aí o que é que tu faz no dia a dia. Não, mas é porque eu passo para eles e eles me ajudam. Oi, Everson. Oi. Por exemplo, quando chega a tua fatura, tu não olha. Eu não trabalho com contabilidade, não. Não, fatura de cartão. Tu não olha tudo que foi comprado para ver se tá tudo certinho. Não, graças a Deus faz tempo que eu não uso cartão de crédito. Pronto. Por exemplo, eu, quando chega a minha fatura, eu olho gasto por gasto para ver se tá tudo certinho e somo tudinho. Isso para mim é um controle interno. Meu, certo. Né? É Silvan que está falando, não é isso? É. Beleza. Aí, Silvan, esse exemplo que você falou da fatura de cartão de crédito, beleza. É um início de uma conferência, né? Então, seria um início de controle interno. Mas aí, se você identifica o que é que te faz garantir que aquilo que está na tua fatura, ele realmente foi o que tu gastou, ou se tem ausência de algum gasto também na tua fatura. Como é que tu faria isso? Isso que seria o controle, né? Não é só a conferência. Mas aí, como é que tu iria executar isso? Como é que tu faz essa conferência aí? Porque eu guardo todos os comprovantes de gasto que eu tenho, né? Certo. Aí, Eita, no final do mês, eu faço... Faz esse confronto. Isso, para minimizar o erro, né? Beleza. Os riscos de, sei lá, de ter alguma conta mais. Ó, falando aí, ó. Entendi. E o Giovanni está falando aí que a área de controle interno tem uma participação operacional. Giovanni, tu não consegue ativar teu microfone, não? Ele bem se teletransportou, professor.
Sim, ô professor, falando essa questão assim do controle interno lá que eu tenho, a gente tem muito treinamento, sabe? Certo. Fala mais Muito aí. treinamento. Principalmente por ser uma cooperativa, é necessário mesmo que o pessoal lá seja sempre tenham passando por reciclagem para lembrar do que é ser cooperado, das diferenças que o cooperativismo tem do que é ser CLT, e até mesmo Certo. eles, por serem profissionais da área de saúde, não eu que faça, né? Mas sempre tem gente lá treinando eles de como usar a seringa. Vamos lá, é uma seringa de criança. Então sempre tem essas coisas que é um controle interno, né? Que é essa. Eu acho não, que eu vi aqui no Google que é. Desculpa, peço até desculpa. Certo. Então, no caso, nesse seu ponto de vista, esse acompanhamento, né, do desenvolvimento das atividades seria, sim, um controle interno. Porque sempre a reciclagem, como é que eu posso dizer, esse treinamento, essa capacitação dos profissionais é um controle interno de que o serviço sempre vai estar dentro do esperado. Isso. Obrigado. Ok. A Raíssa, ela colocou algo interessante. Ele falou, professor, seriam gastos geralmente diários, controles, perdão, seriam controles geralmente diários de tudo que acontece. Então, você pode ter planilhas de estoques, acompanhamento de patrimônio dos bens físicos. Raíssa, tu consegue ativar o teu microfone? Posso, sim. Fala aí um pouquinho como é que seria esses exemplos aí que você falou. Assim, né? Eu não sei se tá certo, mas o pouco que eu conheço de controle interno um pouco de experiência que eu tive numa outra empresa que eu trabalhei, que eu cuidava muito dessa parte dos estoques. Então, tinha planilhas de estoque de matéria-prima, tinha planilhas de controle para estoque do produto final, né, a saída. E com isso também a gente já gerava, tipo assim, relatórios de venda, né, venda bruta, receita bruta, no caso das vendas. E isso que eu conheço um pouco de controle interno, né? Questão Entendi. também de emissão de nota fiscal, então a gente tinha que fazer o controle, né, das notas que emitia, para quais clientes que estavam emitindo aquela nota e tudo mais. Não sei se seria isso. Certo, perfeito. Mais alguém quer comentar alguma coisa, gente? Ô, professor, Oh, citando um exemplo da faculdade, por exemplo, em relação a controle interno. certo. Tipo, a empresa Santa Helena estimula, vamos supor, 400 inscrições, 400 matrículas. Esse objetivo ainda é alcançado pela metade. Aí o controle interno passa por marketing, para intensificar o marketing, para trabalhar mais nisso, para chamar mais atenção. Tipo, na indicação de um amigo vai ganhar tantos por cento. Retornando o resultado, né, nesse sentido do marketing, praticamente isso aí seria também um controle interno, tipo, Não, solucionando. nesse exemplo que você citou, o controle interno ele estaria relacionado a verificar, né, se o quantitativo de matrículas foi realmente alcançado e se não foi alcançado, por quê? Tá? Mas a questão de ir num departamento de marketing, por exemplo, para poder incentivar alguma coisa, isso daí já são ações que a controladoria pode fazer de acordo com os controles internos analisados. Tá? Então, seria já uma atividade mais à frente. Entendeu? Valeu, professor. A auditoria interna também, né, professor? É um tipo de controle, fazer auditoria. Isso. O controle interno ele está relacionado tanto com a controladoria quanto com a auditoria interna. Tá? Não é auditoria independente, seria auditoria interna, ou seja, onde você está querendo mitigar, né, riscos da sua empresa, né, para poder diminuir erros, para poder diminuir fraudes, para poder diminuir inadimplência. Então, tudo isso seria controles internos. Vamos imaginar o nosso contexto, que seria aí um escritório de contabilidade. Tá? Então, imagine aí um departamento fiscal de uma empresa, de um escritório de contabilidade, e que está recebendo aí os XMLs das notas, tá? Para poder fazer a importação do sistema e fazer toda a operação de apuração contábil, tal. Alguém perguntou aí alguma coisa, deixa eu ver aqui.
o Emerson falou mitigar. Mitigar, Emerson, é diminuir risco, é tipo alguma ação que você vai fazer para poder diminuir o risco, tá? Suavizar, vamos dizer assim. Então, voltando ao que eu estava falando, imagine aí o história de contabilidade, né? Então, a gente vai receber os nossos XMLs e vou importar para o sistema. Beleza. Só que aí, eu posso apenas importar esses XMLs para o meu sistema e já fazer toda a estruturação, né? Fazer a apuração de ICMS, PIS e COFINS, o que for. Mas, se antes eu não fizer um depara, né? Ou um confronto cara-crachá com as notas fiscais, né? Mesmo que seja ou de forma digital em PDF, ou com o próprio XML, né? Analisar aquele documento, essa falta de análise pode trazer erros futuros, né? Nota fiscal que pode ter sido emitida de forma errada, alguma classificação de CFOP errada também, alguma alíquota apurada de forma errada. Então, isso não deixa de ser um controle interno, ou seja, é algo que eu estou fazendo para diminuir, né, um erro, um possível erro, né? Já a auditoria, ela usa o controle interno para poder diminuir a questão de fraudes, né? A gente sabe que nós temos a diferença entre erro e fraude, né? E aí é o que é intencional ou o que não é intencional. Então, isso também seria o controle interno. Como, por exemplo, a análise contábil em si, né? Eu estou analisando a evolução patrimonial de determinada conta, eu estou analisando a conta de fornecedores, ou seja, eu estou fazendo controles internos que vai ajudar, por exemplo, o meu contas a pagar ou o meu contas a receber. Então, observe que a execução de um controle interno, ele não está só relacionado à atividade de controladoria, tá? Mas ele está relacionado a atividades administrativas, né? Onde eu posso melhorar o desempenho de funções ou o processo da própria empresa, tá? Então, apenas contextualizando, né, a função de controle deve ser uma preocupação, né, contínua do responsável de qualquer organização. Então, se eu preciso ter controle, por exemplo, no meu contas a pagar, eu vou determinar, né, alguns períodos para poder fazer essa verificação, para poder observar se tem algo de errado, se os procedimentos estão sendo feitos de forma correta, né? Um exemplo bem simples, né? Será que todos os pagamentos que estão sendo feitos, eu estou anexando um recibo na documentação física? Isso seria uma observação de um controle interno, porque se está faltando o recibo, possivelmente, ou não foi pago, ou eu posso não ter a comprovação futura em caso de uma cobrança, né? Então, isso são controles internos, tá? Já para a controladoria, gente, é de fundamental importância conhecer a qualidade e o grau de confiabilidade dos sistemas contábeis, né? E aí, por consequência, os controles internos. Como nós utilizamos a base, né, os relatórios contábeis para poder nós tomarmos decisão, para poder incluirmos, né, ou implantarmos algum processo novo na empresa, eu preciso verificar se aqueles processos que foram implantados, eles estão dando resultado, tá? E aí eu posso verificar se esse resultado está sendo positivo ou não. Primeiro, com medidas de desempenho, né, onde eu vou observar o desempenho de cada setor, de cada atividade, mas essa medida de desempenho ela vai ser observada confrontando alguns controles internos que eu fiz, né? Por exemplo, eu preciso, digamos que eu estou trabalhando na indústria e o setor de compras, quando a nota fiscal chega, ela tem que passar no departamento fiscal, ser carimbada, e lá o analista, o auxiliar fiscal, vai dizer qual é a classificação que aquela pessoa que está atuando no setor de compras deve dar a entrada na nota fiscal. Isso é um controle interno, porque eu sei que é menos arriscado, né? Ou seja, eu vou mitigar o risco de erro. Uma análise feita por alguém que já está na vivência do departamento fiscal do que alguém que não tem a vivência do departamento fiscal, está só executando processos de compra, né? Então, isso também seria um tipo de controle interno, tá? E aí, existe a interação, né, entre objetivos, os procedimentos e as avaliações de controle interno, tá? Primeiro, nós temos que criar um sistema de controle interno por áreas contábeis, tá? E aí esse sistema ele vai verificar, primeiro,
as técnicas e os procedimentos adotados, né? Que essas técnicas, sendo adotadas de forma correta, ela vai estar relacionada com o objetivo do meu controle interno. Tipo, eu vou criar um controle interno por conta de um objetivo. O que é que eu quero evitar? Né? Eu quero evitar um erro, eu quero evitar uma fraude, então isso é um objetivo do meu controle interno, tá? E aí eu pergunto, sabe, se eu quero evitar, eu tenho esse objetivo, como é que eu vou avaliar esse objetivo? Como é que eu vou verificar se o meu sistema de controle interno ele está evitando isso, né? Qual é a técnica que eu vou utilizar para poder evitar isso? Então tá nessa interligação, né? Esse tripé aí do sistema de controle interno, que seria a interligação entre o objetivo, a forma de avaliação e a técnica a ser utilizada para esse controle interno, tá? E aí o controle interno, ele pode ser totalmente compreendido, né? E para poder ser compreendido, ele deve ser, né, analisado pelo conjunto de suas aplicações no contexto da rotina da empresa, né? Ou seja, não é porque na empresa A ela tem um controle interno de um tipo que a empresa B tem que seguir aquele mesmo controle interno. Não. A implantação de controles internos, ela vai depender, né, da necessidade da empresa, ela vai depender também do porte da empresa, da cultura organizacional, do que acontece, né, na vivência dos negócios, da localidade que a empresa está inserida, do tipo de atividade que ela executa. Então, não tem uma fórmula de bolo dizer, ó, esses são controles internos ideais. Claro que nós temos os controles internos que são mais utilizados, né? Mas não quer dizer que se a empresa A utiliza aquele tipo de controle interno, a empresa B deveria utilizar, ou se ela não utiliza, ela está fazendo de forma correta ou não, certo? Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Algum comentário até aí? Ficou muito claro, professor. Obrigado. Então vamos lá. Olha só, o Conselho Federal de Contabilidade, ele define sistema contábil de controles internos como o plano de organização e o conjunto integrado de métodos e procedimentos adotados, né, pela organização, pela entidade, na proteção de seu patrimônio, né, promoção de confiabilidade e tempestividade de seus registros, e demonstrações contábeis e de sua eficácia operacional. Então, essa definição, né, do CFC em relação ao sistema contábil e controles internos, ela está tanto relacionada com a controladoria, tanto está relacionada com a auditoria interna, né? Observe que como a ciência contábil ela está com o estudo do patrimônio, né? Quando eu crio controles internos no ponto de vista contábil, esse controle interno são controles para poder proteger o meu patrimônio, para dar confiança, né, aos meus registros e para dar tempestividade aos meus registros. Alguém consegue definir aí o que seria tempestividade, gente? Alguém recorda aí CPC 00? Seria em tempo hábil, professor? Seria a entrega de... Isso, então quando eu estou falando que eu preciso de informação tempestiva, seria aquela informação chegar em tempo hábil, né? Ou seja, de acordo com a necessidade do usuário. Não é tipo, eu preciso de informação agora e o meu relatório só consegue ficar pronto daqui a 2, 3 semanas. Então, foi entregue a informação, mas ela não foi tempestiva, ou seja, ela não foi necessária quando a gente estava precisando, tá? Então, até a criação dos controles internos, ele também visa isso, né? Além da proteção patrimonial, ele visa trazer confiança, né, que é a questão da confiabilidade, para as demonstrações contábeis, e trazer também o aspecto da tempestividade, porque se eu estou sendo rígido com os meus controles internos, eu, por exemplo, não vou perder tanto tempo numa análise contábil, né? Eu vou ter confiança naqueles registros, tá? Ou vocês imaginam que uma grande empresa, por exemplo, uma multinacional, elas têm essa cultura de pegar todas as notas fiscais, por exemplo, de transição na empresa e conferir uma por uma, né? O contador fazer isso, o analista contábil fazer isso. Não tem condições, né? Essas informações, elas são alimentadas no RP,
com pessoas de diversas áreas, né, mas que têm um treinamento mínimo. Esse RP, ele é parametrizado, então essa parametrização, ela segue o rigor de algum controle interno, tá? E aí, a informação, quando é importada para a contabilidade, né, ela já tem uma certa confiança. Então, a análise contábil ela vai ser até mais suave em relação à análise contábil que vai ser feita em uma empresa que não tem controle interno, não tem nada desse tipo implantado, certo? De acordo com o ICPA, né, que é o Instituto Americano, né, de Certificados de Contadores Públicos, é como se fosse o CFC daqui, o controle interno é composto pelos planos de organização dos métodos e medidas implantados pela empresa para proteger seu patrimônio. Então, vocês observam aí que a definição que o CFC traz está de acordo também com o ICPA, tá? E seus recursos líquidos e operacionais por meio de atividades de fiscalização e verificação. O que seria isso? Seria a verificabilidade. Então, essa questão de verificação e fiscalização está bem relacionada também com a auditoria interna, tá? Então, vai verificar a fidelidade, né, dos administradores e da exatidão dos processos de manipulação de dados contábeis, promovendo, desta forma, a eficiência operacional e a adesão às políticas e estratégias traçadas pela autogestão. Ou seja, ela traz uma definição um pouco mais ampla do que o próprio CFC, né? O CFC ele se limita à proteção do patrimônio, tá? Visando confiabilidade e tempestividade. Já o ICPA, ele traz essa proteção patrimonial, tá? Mas aí ele comenta também a questão da verificabilidade e da fiscalização dessas atividades, tá? Promovendo aí algumas ações, né, ou uma eficiência operacional de acordo com o plano estratégico da empresa, tá? E aí, mais uma vez, quando eu falo de plano estratégico, né, eu estou relacionado ao objetivo que a empresa determinou para ela. E aí, mais uma vez, eu digo, não é porque a empresa A tem um tipo de controle interno que a empresa B vai executar, tá? O que pode se observar são empresas do mesmo ramo, né? Os controles internos eles podem ser parecidos, né? Então, imagine, você está em um escritório de contabilidade, mas aí você conversa com pessoas que atuam em outro tipo de escritório de contabilidade. E aí vocês podem relacionar, tipo, qual é o controle interno que vocês executam lá no departamento pessoal, por exemplo. O que é que o setor contábil executa como controle interno? Como é o teu processo de admissão? Por exemplo, um simples checklist das atividades, né? Um checklist da documentação a ser entregue no ato de admissão, né? Isso é um bom controle interno, tá? Se eu estou relacionado, por exemplo, com o e-social, eu tenho que verificar, validar algumas informações no cadastro do meu funcionário. Então, eu sei que para enviar ou transmitir os eventos do e-social, eu preciso de, basicamente, data de nascimento correto, nome da mãe correto, o nome do funcionário está digitado correto, o PIS e o CPF. Basicamente, para poder, pelo menos, fazer a qualificação cadastral, seria essas informações, né? Então, um tipo de controle interno seria, antes de alimentar o sistema, antes de contratar o funcionário, por exemplo, fazer a qualificação cadastral, ou seja, para não ter dor de cabeça futura, ou verificar se o registro dele no PIS, né, está de acordo, se não tem mais de uma conta de PIS, ou seja, isso são controles, né, internos que nós podemos fazer em um departamento pessoal, por exemplo, para evitar futuros problemas, tá ok? Então, podemos afirmar, gente, que os sistemas contábeis e sistemas de controle interno, ele é um conjunto de procedimentos, tá? Procedimentos esses que, sendo integrados, né, de acordo com as atividades operacionais da empresa, ela vai sempre tentar detectar algum erro, prevenir alguma irregularidade, tá? E irregularidade essas que possam, afetar negativamente o desempenho da entidade. Então, quando eu falo de afetar negativamente o desempenho da entidade, seria, por exemplo, trazer um prejuízo para a entidade, né? Lembrem que, anteriormente, nas aulas passadas, nós falamos que uma das missões da controladoria seria assegurar, né, o controle econômico, ou seja, para trazer uma lucratividade e uma rentabilidade para a empresa. Então, se eu estou
executando alguns controles internos, né, que vai diminuir, né, a possibilidade de afetar negativamente o desempenho da minha entidade. Então, isso sim é uma gestão econômica. Tá? Irregularidades também que podem ocasionar impactos, né, na lucratividade ou na própria estrutura financeira da empresa. Tá? Resultar também em reflexos significativos em suas demonstrações contábeis. Né? Ou seja, como é que eu estou acompanhando as minhas despesas com depreciação? Será que eu tenho alguém para acompanhar de fato o imobilizado da empresa? Será que as taxas de depreciação condiz com a realidade da empresa? Será que a empresa está utilizando taxas fiscais e não taxas gerenciais? Então, tudo isso são exemplos de controles internos. Tá? E qual seria a importância, né, desses controles internos? Seria basicamente o que a gente falou, né, do objetivo dele, do que ele vai evitar. Né? Então, é importante o controle interno, né, para poder diminuir esse impacto negativo no desempenho, né, para melhorar o aspecto de lucratividade da estrutura financeira, né, e para trazer também significativos reflexos positivos nas demonstrações contábeis. Tá? Já um sistema de controle interno, né, ele vai ser projetado, né, além das questões diárias, né, ou seja, que estão relacionadas aos departamentos de controladoria, de contabilidade, os departamentos financeiros, né? Ele vai incluir também outros aspectos importantes, como, por exemplo, o sistema de orçamento da empresa. Nós podemos incluir controles internos apenas com o sistema orçamentário. Né? Eu posso determinar ossadas por departamento, ou eu posso determinar valores fixos de gastos por departamento, ou por centro de custos também. Tá? Eu posso definir custos padrões, e isso vai ser um tipo de controle interno. Então, a gente vai voltar um pouquinho em contabilidade de custos mais na frente para poder verificar isso. Como é que eu posso utilizar o custo padrão como uma ferramenta de controle interno? Né? Quais são alguns relatórios operacionais ou até mesmo análises estatísticas de mercado, de nichos de mercado em que a minha empresa atua, que eu posso utilizar também como controle interno. Por exemplo, de acordo com a CDL, as empresas do comércio no centro de Recife vai ter um faturamento maior em 10% relacionado ao mês anterior. Então, isso é um controle que eu posso utilizar para a minha empresa. Se a minha empresa não cresceu o seu faturamento, no mínimo com esse índice do mercado, está tendo algum problema. Então, isso também é um tipo de controle interno. Tá? E ainda falando, né, da importância do sistema de controle interno, nós temos que considerar alguns fatores. Tá? Primeiro, o tamanho e a complexidade da organização. Né? Não é qualquer organização que eu consigo implantar aquele controle interno. Eu tenho que ver, de fato, a necessidade daquela organização. Né? Eu tenho que observar também quais são as responsabilidades. Os meus controles internos, eles estão para evitar problemas, eles estão para evitar, né, riscos para a empresa, mas eu também tenho que apontar o responsável para aquilo, né, que é o que a gente chama de contabilidade por responsabilidade. Né? E também ele tem um caráter preventivo. Né? Ele não vai apenas apontar, mas ele vai evitar que ocorra aquele tipo de problema ou aquele erro. Certo? Quando a gente vem falar do ponto de vista do objetivo, né, os principais objetivos do sistema de controle interno são esses aí. Primeiro, verificar e assegurar os cumprimentos, né, as políticas e normas da companhia. Então, se eu tenho lá uma norma de que, um exemplo, o pessoal do setor de produção, eles têm que utilizar o EPI, certo? Então, eu preciso que todos os funcionários, eles, mesmo, não é só receber, não é só o departamento do SESM, de Segurança e Medicina do Trabalho, o departamento pessoal, dependendo da empresa, entregar e registrar na ficha do funcionário que aquele EPI foi entregue. Não, é verificar se aquele EPI está sendo utilizado. Isso é uma forma de controle interno, porque eu estou evitando aí riscos de acidente de trabalho, né? Eu estou evitando riscos de fiscalização. Então,
o primeiro objetivo, né, seria verificar e assegurar os cumprimentos da política e normas da companhia. Então, se eu determino algumas normas no plano de ação da minha empresa, verificar se aquelas normas estão sendo cumpridas, isso é um tipo de controle interno, isso é um objetivo do controle interno. Tá? Obter informações adequadas, confiáveis, de qualidade e em tempo hábil, né, que sejam realmente úteis para a tomada de decisão. Isso também é um controle interno, né? E verificar como é que as informações estão sendo alimentadas, como é que eu posso melhorar a dinâmica, né, da preparação dessas informações. É nesse item aí que a controladoria ela toca muito o dedinho aí nas funções da contabilidade, né? Dizendo a contabilidade apura dessa forma, faz dessa forma porque vai ser melhor. O Giovanni colocou aí como exemplo transferência de mercadorias para as filiais. Ativa aí seu microfone, Giovanni. Não sei se tu consegue ativar, não estou lembrado agora, mas eu não entendi esse exemplo aí. Poderia explicar melhor? Tá escutando, professor? Estou sim, pode falar. Assim, professor, um exemplo. Existe onde eu trabalho um chefe de estoque. Aí existe 3 filiais. Aí, para ele ter o controle interno de onde está saindo a mercadoria dele, que significa na própria matriz, ele faz como um exemplo uma transferência de mercadoria. Para ele ter o controle, exemplo, a nossa atividade é papelaria. Aí vamos dizer que a gente recebeu mais de 500 resmas de papel. Aí ele quer saber quanto ele vai ter que transferir para cada uma filial. Eu não sei se é um controle interno que esse chefe de estoque faz. No caso, deixa eu entender, eu tenho a matriz e tenho a filial, certo? Existe a matriz. A matriz, ela recebe as mercadorias, né? Vocês são uma papelaria, então ela recebe toda a mercadoria e ela precisa fazer transferência para as filiais, certo? Exato. E aí, essas transferências, eu não entendi aí como seria esse controle interno. Ele faz a transferência entre estoques no próprio sistema, seria isso? Exatamente. Ele pega a matriz e separa cada produto e ele distribui para cada uma filial. Aí depois ele me repassa, aí eu faço uma nota de transferência de mercadoria para as próprias filiais. Aí o controle de estoque fica batendo. Cada um estoque fica com cada o seu produto. Estou entendendo. Nesse caso, ele pega os saldos que cada empresa precisa, né, de cada filial que ela precisa de estoque, e o valor que vai ser transferido. E aí já repassa no sistema para você, né? Para você fazer a emissão da nota fiscal, porque quando você emite a nota fiscal, automaticamente o sistema vai baixar do estoque, né? E quando essa nota fiscal for escriturada na filial, vai aumentar o estoque daquela filial. Seria isso? E aí, para facilitar essa conferência, né? Essas informações que já está nesse tipo de informação que ele imputou no sistema, estaria batendo com o inventário, né? Aí não seria um controle interno em si, seria uma rotina administrativa, tá, Giovanni? O controle interno, por exemplo, poderia ser alguém da filial fazer um inventário do estoque físico e verificar se aquele inventário físico bate com o que está no sistema. Isso é um controle interno. Entendeu? Por quê? Nesse envio de mercadoria pode ter mercadorias roubadas, pode ter mercadorias extraviadas, pode ser que alguma mercadoria deixou de ser informada no sistema. Então, quando eu consulto meu saldo em estoque no sistema, eu tenho lá X, mas aí fisicamente eu tenho Y. Então, o que é que seria essa diferença, né? Então, isso é um exemplo de controle interno, tá? O fato de colocar as informações desse controle interno dentro do sistema, ou em uma planilha à parte, ou em uma aba do sistema à parte, só para poder acompanhar de forma mais rápida o saldo em estoque, não seria o controle interno. O controle interno seria fazer um confronto desse saldo, ok? Então, vamos lá. Comprovar, né, a veracidade de informações e relatórios contábeis, financeiros e operacionais. Então, isso também seria um controle interno. E aí, nesse terceiro tópico, eu queria que alguém imaginasse um exemplo
desse tipo de objetivo de controle interno, né? Ou um controle interno que atendesse a esse objetivo, comprovar a veracidade de informes e relatórios contábeis, financeiros e operacionais. Alguém consegue vislumbrar isso aí? Ninguém fala, então vamos ao sorteio, né? Paloma Santos, por favor, ative aí o teu microfone. Eu estou aqui raciocinando, professor. Era então, vamos, ativa aí o microfone e vamos raciocinar junto. Paloma, vê só. O último tópico aí do slide, né, ele fala assim, um objetivo do controle interno seria comprovar a veracidade, ou seja, provar que aquela informação ela é verdadeira, tá? Seria basicamente isso. Então, você, como gestora de uma empresa, como é que tu ia verificar se uma informação que está em um relatório ela é verdadeira ou não? Tu trabalha, Paloma? Eu trabalhei já, agora eu estou trabalhando para mim. Ah, tu é a menina do espetinho, né? Não, eu tenho uma loja. Minha mãe é que é dona do espetinho. Ah, beleza. Fala aí, a tua loja é de quê, Paloma? De roupas. Certo, beleza. Tu trabalha só, tem funcionário, tem alguém que te ajuda, como que é? Sozinha, beleza. Então, imagina, Paloma, que tu vai ter uma funcionária, né? Tu tá expandindo aí teus negócios e tu precisa de uma funcionária, tá? Como tu tem muito conhecimento, tu vai continuar vendendo aí as tuas roupas, né? Negociando, sei lá, pelo Instagram, alguma coisa, não sei como é que tu faz. E aí, você tem uma pessoa que vai te ajudar a colocar preço nas mercadorias, né? Verificar o teu estoque, quais são os produtos que tu tem o tamanho P, M ou G, enfim, né? Tu vai tem um assistente aí para te ajudar. Ela não faz a parte de vendas, mas ela traz essas informações para você saber, até para poder saber, tipo, com o fornecedor, qual é o que você precisa, o que é que você não precisa. Você, calma aí. Você como chefe dessa pessoa, né? Digamos que essa pessoa ela trouxe para você, Paloma, aqui está o saldo que eu tenho que a gente tem aí de mercado de camisas, por exemplo, tá? Nós temos aqui tantas camisas, tantas do tamanho P, do M e do G. E aí a gente precisa comprar tantas unidades. Como é que tu ia verificar se essa informação dela é correta, se essa informação é verdadeira? Ou vamos melhorar, digamos que tu que vai ficar nessa parte operacional e ela vai atuar na venda, certo? E ela te manda aí um relatório de que tu tem a receber durante o mês de setembro tantos R$1.000. Como é que tu vai comprovar se aquela informação no relatório dela é verdadeira ou não? Eu tenho que verificar a minha nota fiscal, né? Eu não fiz o pedido daquilo ali. Então, se eu fiz o pedido, eu tenho que ter uma nota fiscal, né? Eu vou fazer uma comparação do relatório dela com a nota fiscal, né? Tipo assim, se eu fiz um pedido no início do mês, vai estar chegando no final do mês, ela está me dizendo que está faltando tal coisa. Eu não tenho acesso à nota fiscal, não foi eu que fiz o pedido, então eu vou fazer uma comparação para ver se realmente está batendo o valor que ela está me entregando e a solicitação que ela está fazendo. Beleza, então tu fez aí um exemplo de um controle interno que tu pode observar, né, a veracidade da informação que ela passou, certo? Agora vamos imaginar que tu estás desconfiada dessa funcionária. Tu tá achando aí que vez ou outra, né, essa funcionária que tu contratou, ela passa a mão leve aí em umas roupinhas, em alguns acessórios que você vende também na sua loja. E aí, qual seria um tipo de controle interno que tu poderia verificar se tu está sendo roubada ou não? Tu tem aí ideia de como fazer? A questão de entrada e saída, né? Por exemplo, se eu comprei, um exemplo, R$1.000, certo? Eu tenho que ter de volta 2.000, um exemplo, no final do mês. Vamos dizer que saiu tudo, eu tenho que ter 2.000 de volta. Eu não estou tendo esse valor, então está acontecendo alguma coisa de errado, né? Ou então de forma quantitativa, né? Tipo, se eu tenho um estoque, por exemplo, 50 peças e eu comprei 100 peças, então na minha empresa entrou 150 peças. Saíram quantas? 40. Então tenho que estar no meu estoque 90 peças, né? Então seria uma contagem física, que é o que muitas empresas fazem, né? Tem empresas que a contagem física não para. Por exemplo, a Ferreira Costa. Vocês já observaram
que eu não sei se alguém aqui já trabalhou, conhece alguém que trabalha. Eles andam com a notinha na mão, eles andam com a nota na mão, fazendo verificação. Isso. A Ferreira Costa, eles fazem inventário não periódico, mas permanente. Então, sempre aqueles funcionários que estão lá passeando na loja, eles estão fazendo contagem de estoque. E aí, a controladoria, ela está sempre conferindo cada item do estoque, o que tem em saldo em loja, o que tem em saldo em depósito e o que tem em saldo no sistema, para confrontar justamente essa questão de fraude. Tá? Então, isso é um tipo de controle interno. Então, vocês estão observando que é algo que, tipo, está no nosso dia a dia, né? Paloma estava falando aí da situação dela de vendas de roupa e tal, mas, tipo, ela conseguiu facilmente aí criar 2, 3 controles internos para a empresa dela, só imaginando a situação. Então, imagine vivenciando isso no dia a dia, tá? Então, é por isso que essa questão de controles internos, ela está relacionada com a controladoria, e não necessariamente apenas com a contabilidade. Ok, gente? Alguma dúvida até aí? Alguém quer comentar alguma coisa? Paloma, se tu precisar de maquineta, fala com Maria Helena. Eu já tenho. Deixa eu avisar ela que eu falei, já pedi para ela até pegar teu contato e ligar mais tarde. Olha só, alguns outros objetivos, né, do controle interno seria proteger ativos da entidade, né, prevenir erros e fraudes, como a gente viu, servir como ferramenta para a localização de erros e desperdícios, né, estimular a eficiência do pessoal, assegurar a legitimidade de passivos da empresa, né, permitir a observância e o estrito cumprimento da legislação. Então, imagine aí, no departamento fiscal, né, verificar as notas fiscais de serviço se as retenções, né, dos tributos estão sendo efetuadas de forma correta ou não. Ou seja, você está vendo se aquela empresa está cumprindo com a legislação. Né? Eu não sei se vocês sabem, mas o responsável pela classificação da nota fiscal é aquele que recebe a nota, e não a empresa que emitiu. Pode ser que a empresa que emitiu a nota fiscal, ela emitiu errada, beleza, mas para o fisco, quem vai ser penalizado é quem recebe essa nota fiscal e quem escritura, né? Então, a questão de receber nota fiscal e verificar se aquelas retenções estão sendo corretas, enfim, se a classificação fiscal está sendo correta, é um tipo de controle interno também. Professor, essa questão que você está falando de nota fiscal é extremamente importante, porque às vezes você faz um pedido ao mesmo fornecedor, sempre, que você termina até caindo no costume de não verificar, não. Sempre manda certo, sempre manda correto. Não precisa não verificar, não. Isso, verdade. Isso. Mas sempre acontece, Isso. Deixa eu voltar aqui. Então, observando essa questão dos objetivos, né, podemos classificar, né, em 3 etapas, né, procedimentos administrativos, né, objetivos que atendem o circuito da informação, ou seja, como aquela informação ela vai chegar na melhor forma possível para o usuário, e alguns objetivos de contabilização. Então, aí eu coloquei alguns exemplos, né? Por exemplo, procedimentos administrativos, né? Segmentos de políticas eficientes, né? Assegura a proteção aos ativos, evitar fraudes, né? Na questão da circulação, né? Captação de dados corretos e confiáveis, na questão da contabilização, né? Verificar se os princípios de contabilidade estão sendo respeitado, né, se as informações estão de acordo com os critérios e as normas estabelecidas. Então, isso são tipos de objetivos desses controles internos. Tá? E os controles internos, gente, eles podem ser classificados inicialmente em 3 tipos. Tá? Os controles internos do sistema contábil e de informação, tá? Que aí eles estão para avaliação do tipo da informação, né, na qualidade da informação, utilização em sistema de relatórios, né, para cada nível administrativo. Então, quando eu falo de controle interno relacionado ao sistema contábil de informação, eu estou dizendo, qual é a informação contábil que eu vou trazer, por exemplo, para a diretoria financeira? Qual é a informação contábil ou que é mais relevante para um diretor do setor comercial? Então, é avaliar, né, o tipo da informação e aquela qualidade da informação de acordo com a necessidade do usuário. Tá? O outro tipo de classificação de controles internos seria
controles organizacionais, tá? Então, seria separar funções, né? Delegar ossadas ou autoridades, né? Trazer procedimentos aprovados ou autorizações, né? Tipo, tem procedimentos que já está pré-aprovado para aquele tipo de funcionário, já tem procedimento que para aquele funcionário fazer, ele precisa de autorização. Um exemplo, departamento de compras. Digamos que compras de até R$100, o comprador da empresa ele pode fazer sem necessidade de uma autorização prévia, né? Já compras que têm um valor entre maior que R$100 e até R$1.000, eu preciso de uma autorização de um gerente. Já compras que é superior a R$5.000, eu preciso não só da autorização do gerente, mas também da autorização de um diretor, né? Ou seja, eu vou criando, né, processos, né, que podem impedir aí algum tipo de fraude na empresa, né? E trazendo aí autorizações e aprovações para poder melhorar, né, as funções de cada um dentro da organização. E também nós temos os controles internos de procedimentos e de fluxo de documentação, né? Que pode ser elaboração de um manual, né, um POP, né, procedimento operacional padrão, né, redefinição de organograma, né, checklists de atividades de cada tipo de setor, de cada tipo de função que é exercida naquela empresa. Então, tudo isso aí pode ser controles, né, de procedimento e de fluxo de documentação, tá? E aí, quais seriam as diretrizes, né, para poder eu ter uma implantação ou até mesmo uma revisão de controles internos, tá? Quando eu assumo a controladoria, por exemplo. Primeiro, vocês precisam entender que cada empresa deverá desenvolver o seu próprio sistema de controle interno, né? Então, como eu já venho falando desde o início da aula, não é porque eu tenho aquele modelo de controle interno porque ele dá certo na empresa A, que a empresa B vai ter aquele mesmo controle interno. Talvez ela pode até comprar a ideia, né? Mas ela vai utilizar algo diferenciado, tá? 2, por melhor que seja, nenhum sistema de controle poderá compensar ou neutralizar, né, as incompetências dos executivos da empresa. Ou seja, o que é que ele está querendo dizer nesse segundo item? Por melhor que seja o controle interno, ele sempre vai deixar alguma brecha, tá? Então, por isso que é importante não só criar os controles internos e deixar lá, verificar apenas que ele está funcionando, mas de tempo em tempo reavaliar esse controle interno e verificar se tem algo, né, sendo deixado de lado, né? Se eu posso melhorar algo nesse controle interno. O item 3, ele fala da complexidade, né, dos sistemas de controle interno, que não representa garantia e eficácia, né? Ou seja, ele não traz a efetividade, né, que seria o uso da eficácia e da eficiência. Claro, como a gente já viu no item anterior, né, que esses sistemas de controle interno, ele não pode compensar ou neutralizar algum tipo de competência, ele vai trazer alguma brecha. Então, mesmo o mais complexo que seja, com a possibilidade de várias travas que ocorra, né, ele não vai representar a garantia. É por isso que eu preciso ter revisão dos meus controles, né? O item 4 fala que devem ser fixados prazos realistas, né, e execuíveis nos processos de implantação do sistema de controle, né? Vamos dar um exemplo. Eu estou implantando um processo de controle interno e eu quero verificar, né, se todos os meus, vamos dar um exemplo, os meus fornecedores, né, eles estão enviando, né, as notas fiscais de compra de forma correta. Então, digamos que eu vou implantar agora, eu assumi a controladoria agora, e aí eu estou no mês de setembro, mas eu quero verificar todo o ano 2020, porque eu vou assumir essa contabilidade também. Então, eu não vou dizer, olha, para implantar o controle interno, eu preciso que daqui para o final de setembro, todas as notas sejam verificadas e sejam ajustadas, se for o caso. Não, eu tenho que trazer prazos realistas, né? Qual seria o tempo necessário para poder verificar isso, né? E aí você vai mensurar
se aquele tempo ele é ideal para poder executar aquela atividade ou não. Não é apenas pela força de vontade ou apenas pela necessidade que a empresa tem de concluir aquela atividade, né? E aí, continuando, né, algumas diretrizes também para implantar esse controle interno, o item 5 fala que é decisiva a participação das pessoas na implantação ou aprimoramento dos controles internos e na futura manutenção e operacionalização sistêmica. O que é que ele está falando aí? Olha só, não é só uma pessoa de fora chegar e criar os controles internos, né? Eu preciso ter uma participação das pessoas que estão nesse contexto, tá? Até porque isso vai facilitar na elaboração dos processos, vai facilitar no entendimento e até mesmo para comprar a ideia, né? As pessoas vão estar mais, vamos dizer assim, motivadas, tá? Sistemas complexos e impraticáveis também são inúteis, né? Um exemplo, hoje eu fiz uma visita a um cliente que é uma indústria, e aí eu estava vendo a questão do lado do departamento pessoal em relação à e-social, e estava verificando alguns processos que eles estavam fazendo, né? E eu estava fazendo justamente a definição de alguns controles internos para poder eles criarem novos checklists, né? Na admissão de empregados e também na concessão de férias, enfim, algumas rotinas do departamento pessoal. E aí, lá, eles têm como rotina, como processo, né, burocrático, sempre que for precisar abrir um chamado, solicitar algum suporte da informática, abrir um chamado. E esse chamado ele é aberto dentro de uma plataforma que é na intranet da empresa, ou seja, como se fosse um site, mas é um site, um ambiente interno, tá? E aí, o pessoal estava precisando de suporte para um computador lá, no determinado computador, abriu o chamado, beleza, eu só acompanhando essa rotina. E aí, tinha um problema de que a internet tinha parado, tá? Mas só estava parando a internet no setor de departamento pessoal. Não era tipo, caiu a internet, né? E aí, foi necessário solicitar ao TI, né, esse suporte. Mas aí, como é que a gente ia abrir um chamado se eu não tinha internet, né? E aí eu só observando o pessoal, o departamento pessoal, ligando, né, para a UTI, e mesmo assim o cara estava insistindo, né, que o processo seria abrir o chamado. Então, tipo, nunca iria ser resolvido. Se eles estavam sem internet, eles não conseguiriam abrir um chamado, porque precisaria da internet para poder abrir o chamado. Então, veja aí a questão de, um controle interno, né? Possivelmente, a administração, quando criou aí essas aberturas de chamado, ela estava preocupada em acompanhar, por exemplo, as rotinas do departamento de informática para poder verificar se eles realmente estão atendendo as demandas, mas, tipo, é algo impraticável. Foi um processo que, naquele momento, estava sendo inútil, né? Então, também a gente tem que revisar não só a efetividade daquele controle interno, mas a sua utilidade, tá? No tópico 7, ele fala no processo de implantação, né, ou reformulação, devem ser considerados também as perspectivas futuras da empresa. Então, quando eu vou implantar, né, ou revisar essa questão de controles internos, eu preciso ver a perspectiva da minha empresa, né? Se aquele controle interno também vai estar dentro da minha perspectiva. Se ele não tiver, também não adianta, tá? E aí, gente, nós temos também as categorias de controles internos. Olha só, eu tive a classificação dos controles, né, dos tipos de controle, e aí agora eu tenho as categorias, né? Primeiro, eu tenho controles internos a nível estratégicos, né, que são fundamentais no contexto estrutural da empresa, tá? E podem seguir de guia, né, para o direcionamento e tratamento de coisas, de controles, né, e da categoria de controles relacionados à estratégia da empresa, ou seja, como é que a empresa vai se ver daqui a 5 anos, daqui a 2, 3 anos. Controles internos diretivos, né, eles estão relacionados a diversas situações de riscos, né, a que estão expostas à empresa, onde ele vai variar sobre controles que devem
agir para minimizar esses efeitos. Então, quando eu estou trazendo um controle interno de forma diretiva, é aquele controle interno que está querendo diminuir o risco de alguma coisa. Por exemplo, eu quero diminuir o risco de reclamatória trabalhista relacionada à hora extra. Então, vamos verificar se o ponto está sendo tratado corretamente, se as horas extras estão sendo pagas de forma correta. Então, isso é um tipo de controle interno diretivo. Ele está direcionado para mitigar um risco específico, tá? E já os controles internos operacionais, que são os mais comuns, né? Eles são responsáveis por garantir a eficácia de antecessores, né? De coisas que foram que ocorreram antes, né, da empresa, né? E para contribuir, tá, com a retirada dessas falhas nos negócios. Então, é você chegar na empresa e dizer, ó, a tua folha de pagamento, ela era fechada dessa forma, né? Os funcionários recebiam vale transporte, por exemplo, em espécie. Ou seja, você vai pegar no operacional, verificar processos passados e verificar dentro desses processos o que é que está de errado para você melhorar, tá? Então, isso é um exemplo de um controle interno operacional, tá? E aí, gente, na vinculação do sistema de controle interno, né, geralmente vinculado à estratégia e à estrutura, nós temos que, primeiro, ter a descoberta, né? E aí, por isso que na próxima aula eu coloquei a questão do planejamento estratégico, para poder a gente entender, né, o que é que a empresa quer, qual é a sua missão, quais são as alternativas que ela pode trabalhar, né, onde é que ela quer chegar, para poder, de acordo com esse plano estratégico, depois de descoberto o plano estratégico do que é que a empresa quer chegar, eu vou escolher o sistema de controle estratégico indicado para aquela empresa. Então, eu vou verificar como é que ela vai utilizar o sistema de informação, como é o sistema de incentivos dela, como é a forma de planejamento, para, sim, depois de ter o conhecimento e a escolha do melhor tipo de sistema de controle para a empresa, entrar com ação, né? Que aí seria a execução dos controles internos propriamente ditos. Gente, até agora, tudo tranquilo sobre essa questão de controles internos? Alguma dúvida? Vocês querem comentar alguma coisa? E aí, pessoal? Me deem um feedback, por favor. Tudo certo, né? Então, vamos lá. Essa é a realidade de um controle interno, tá? Mas aí vamos verificar essa execução desse controle interno. Olha só, essa atividade que eu vou passar para vocês aqui agora, tá? Ela precisa ser entregue até às 22 horas de hoje, tá? Então, são 8 horas e 20, vocês têm até 10 horas para poder fazer essa classificação, tá? O que é que vai ser a atividade? Anotem aí, por favor, que eu não vou passar de forma digitada lá no portal. É uma atividade de sala. Oi. Perguntinha. É para mandar isso por e-mail, é? Essa vai ser por e-mail, tá? Até às 22. Porque eu tô E essa vai ter pontuação aqui. extra. Mas você consegue fazer ela num caderno, numa folha, tira a foto e envia pelo celular. Não tem bronca, não. Ah, então tá bom. Tá bom? Não precisa ser digitada, bonitinha, não. Tá ok? Essa é uma forma de comprovar a entrega. Anotem aí, pessoal. Imaginando, né, que vocês estão em um escritório de contabilidade, tá? Vocês vão listar, deixa eu ir digitando também aqui para vocês, listar para os departamentos. Ó, imagine o escritório contábil, né? E aí você tem o departamento contábil, fiscal e trabalhista, tá? Então, para cada um desses departamentos, vocês vão listar 10 tipos de controles internos. Então, imagine aí o escritório de vocês, o escritório que vocês estão gerenciando, tá? E para o departamento fiscal, vocês vão criar aí 10 tipos de controle interno. Para o departamento trabalhista, 10 tipos de controle interno. E para o departamento contábil também, 10 tipos de controle interno, tá? E aí, além
de criar, né, esses 10 tipos de controle interno, e como vocês vão, no caso, explicar, né, esses 10 tipos de controle interno, vocês vão precisar também classificar ele. Se é um controle interno estratégico, se é um controle interno diretivo, ou se é um controle interno operacional, ok? Então, essa é a nossa atividade. Eu coloquei aí, ó, listar para os departamentos contábil, fiscal e trabalhista 10 tipos de controle internos e classificá-los entre controle interno estratégico, diretivo e operacional. Beleza? A entrega dessa atividade tem que ser feita até às 22 horas, tá? E aí, essa semana, eu recebi esse livro aqui, que eu sou avaliador da parte de controladoria e de tributária também da editora Saraiva. E aí tem esse livro aqui que fala de controladoria na gestão, né? A relevância de custos de qualidade. Então, para os alunos que entregarem essa atividade até às 22 horas, impreterivelmente, na próxima aula eu sortearei aqui esse livro. Tá ok, gente? Entendido aí a atividade? Professor, Oi. é classificar como controle operacional, quais são as outras duas? Tá aí no chat. Controle interno estratégico, diretivo e operacional, tá? Você vai imaginar que você está no histórico de contabilidade e, nesse caso, vocês vão ter que listar 30 controles internos, né? 10 para o setor contábil, 10 para o setor fiscal e 10 para o setor trabalhista. E aí, além de citar esses exemplos de controles internos, vocês vão classificar se isso é um controle interno diretivo, operacional ou estratégico, tá ok? Lembrando que para participar do sorteio, tem que entregar até às 22 horas de hoje, tá ok, gente? Por e-mail. Para quem não tem meu e-mail, pedro.assis@fsh.edu.br, tá ok? Ok, professor, valeu. Gente, qualquer dúvida, eu estou disponível lá, só me chamar lá no direct, tá? @prof.pedroassis no Instagram, que aí eu estou disponível aí para tirar dúvida de vocês, certo? Se tiver alguma dúvida aí de classificação ou algo do tipo. Tranquilo, gente? Então, por aqui, a gente termina, né? Nós terminamos por aqui o nosso encontro de hoje.